Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa é ter você aqui ó, juntinho com a gente, hein? Nesta quinta-feira, tá quase sextou, quase, tá, gente? Mas ainda tem muita coisa boa para rolar hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre autismo. Neste mês, né, foi comemorado o Dia do Autismo, então já nós vamos falar sobre esse assunto. Nós também, gente, vamos ter música com Luiz de Assis. E é claro, tem que ter o que nessa semana? Opção de doce para a sua Páscoa. Já nós vamos conhecer a Cakes e Cia, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem também o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e pela companhia de vocês. Continuem aí, porque hoje o programa está supimpa, muito legal, cheio de informação, tá? Lembrando a vocês das nossas redes sociais, então corre lá para acompanhar a gente. Tá tudo aqui ó, embaixo, já estou vendo, né? Todas as redes sociais é TV Mar Canal 25. Instagram, YouTube, Facebook e o Twitter. Estava esquecendo do querido Twitter. Então tudo lá é TV Mar Canal 25, tá, gente? E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a nossa produção aqui, ok? Olha só, gente, seguindo aqui, no último dia 2, né, deste mês, logo no comecinho deste mês, foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. É um transtorno que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros em diferentes níveis. E aí, para falar mais sobre isso, a gente convidou a psicóloga Clarice Macedo, que já está aqui conosco. Bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vinda. E aí a Clarice, maravilhosa, trouxe aqui uma galera para falar também com a gente sobre o autismo, não é isso, Suzana? É isso, bom dia. Muito bom dia. Suzana, que é mãe do Hugo. Muito bom dia, Hugo. Tudo bom? Tudo jóia, e com você? Sim. Muito bem. Já a gente conversa, tá certo? Sim. Vamos começar então aqui com a Clarice. Muito lindo, muito fofo, né? Verdade, Mara. Eu gostaria de agradecer o convite. É sempre importante que a gente faça essa comunicação com as pessoas, que a gente informe. A informação, ela é a base de tudo. Exato. Nós ainda precisamos muito dessas informações. Muito mesmo. Eu acho que a melhor forma que a gente tem de combater qualquer preconceito, qualquer tabu, é com informação. Então vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é o autismo. Ele tem diferentes níveis, é isso, Suzana? Isso, Mara. O autismo... O autismo é hoje é considerado um transtorno, né? Nós falamos em TEA, transtorno do espectro autista. Por se tratar de um déficit que ele é multifatorial. Nós temos pessoas com autismo e de vários tipos de formas de demonstrar esse autismo. Né? Mas, no geral, o autismo ele é um déficit no comportamento, na comunicação e no desenvolvimento como um todo. Né? Tem pessoas com autismo que têm algumas comorbidades, como, por exemplo, a epilepsia. Tem pessoas que têm deficiência mental. Então, é um transtorno multifatorial. Hoje, nós não temos causas ainda específicas. Sabe-se que de 70% a 90% das causas, dos estudos que tem hoje, pontuam, né, apontam para que sejam causas genéticas, porém ainda não desvendadas. Certo. Quais seriam os sinais, os sintomas de que aquela criança ela possui o transtorno? Hoje, a partir de 1 ano e meio, né, nós já podemos, quem tem prática, os profissionais da área de saúde que estão envolvidos e que têm prática já podem passar o diagnóstico de autismo. Antigamente era só a partir dos 5 anos. Então, nós perdíamos muito tempo de estímulos. Né? Hoje em dia, a partir de 1 ano e 6 meses, quando você percebe que a criança não está desenvolvendo a linguagem, quando a criança ela apresenta movimentos repetitivos, tem criança que range os dentes, tem crianças que têm problemas para dormir, que têm movimentos estereotipados e repetitivos. Então, tudo isso são sinais que podem levar a um diagnóstico de autismo. Mas, assim, é bom deixar claro que nem todo atraso de linguagem é autismo. Sim. Tá? Mas é um marcador importantíssimo para o autismo, é o atraso de linguagem. Agora falar aqui com a Suzana. Suzana, quando foi que você percebeu que o Hugo ele tinha autismo? Quando foi que você foi procurar ajuda? Por volta de
Então já foi como a Clarice disse, né? Por volta de um ano e meio. Eu já notava que era diferente de outras crianças. Sim. Porque ele não reagia, assim, já 9, 10 meses não sentava e não respondia às brincadeiras da gente, que as crianças respondem, não engateou. Tudo isso era muito lento. Eu deixava ele lá no cantinho e ele ficava o dia inteiro, não chorava para comer, para nada. Eu tinha que estar sempre observando. Aí juntou, também não falava nada, nenhum barulho fazia, só quando chorava e trocava o dia pela noite, não dormia chorando sem motivo. E aí, pediatra, ninguém nunca percebeu não. Sim. E quando foi por volta de 1 ano e meio, por aí, 1 ano e meio, aí eu procurei, por conta própria, e encaminharam para uma fono, e da fono vieram as outras. Aí abriu-se, né, as possibilidades. E não era conhecido, ninguém falava de autismo. O que eu falo para as mães hoje são abençoadas, porque hoje está tudo esclarecido, as coisas caminharam, mas com o pequeno foi tudo muito difícil. Foram muitos exames para descobrir e ninguém sabia, ninguém falava em autismo, ninguém sabia, era muito difícil. E aí foi difícil também, porque ninguém sabia o que ele tinha. Então, a gente via que lá atrás ainda tinha esse problema de informação, né? Isso, Clarice? Muito. Essas informações, essas comemorações são bem recentes. E isso, como a Suzana falou, faz uma grande diferença. Quer dizer, a Suzana foi uma mãe atenta. Ela percebeu que o filho dela era diferente. E ainda tem um fator que que vale ressaltar aqui, Mara. É natural que nós, mães, tenhamos uma resistência ao diferente, né? Então, a maioria das mães tenta negar a condição de diferença. Era isso que eu queria falar. A maioria das mães, elas têm essa dificuldade? Tem, mas isso é lógico. Quando a gente sonha com o filho, a gente sonha com aquele bebê jonso, que não vai dar trabalho, que vai crescer, desenvolver. Né? Exatamente. E hoje as mães já têm mais acesso ao diagnóstico. Por exemplo, a Suzana percebeu que o Hugo era diferente quando ele tinha menos de 1 ano. Mas até chegar ao diagnóstico do Hugo de autismo, ela andou muito, ela recebeu muitas informações, muitas até inadequadas, né? E muita resistência dos profissionais em dar esse diagnóstico. Hoje as coisas já estão bem mais avançadas, né? A partir de 1 ano e meio já se tem como fazer um diagnóstico preciso de autismo. E como é que foi para você, Suzana, quando você teve a confirmação de que o Hugo ele tinha autismo? Foi difícil, é chamada a fase do luto, né? Mas graças a Deus passou rápido a minha. Porque quando eu parei e disse, não, eu tenho que seguir, então eu vou ficar assim, lamentando, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, despertei, também já foi nos primeiros dias de terapia, já fui encontrando mães com dificuldades imensas e com aquele sorriso no rosto, aquela alegria. Então eu disse, peraí, o meu é tão menos, tão pouco. E então eu decidi abrir mão de tudo. Eu disse, pronto, aqui a Suzana morreu. Naquele momento foi o meu pensamento. E foi o que eu fiz por muitos anos. E eu me dediquei totalmente, parei tudo. Ia começar a faculdade, pronto, parei tudo, não fiz mais nada. Trabalho, nada. Optei, e até porque é difícil no começo, 5 dias de terapia, a semana inteira, era porque no começo, né, e anda para cá, anda para lá, genética, muito trabalho com geneticista. E graças a Deus também muitos profissionais, pessoas boas, encontrei. E aí foi mais fácil também. Então eu me dediquei e uma hora eu quis parar, porque eu disse, não veio o resultado. É difícil, é demorado. E as terapeutas diziam e eu não acreditava. E quando eu olho hoje, Hugo com 15 anos, valeu a pena. Valeu a pena toda a minha dedicação, tudo que eu abri mão valeu a pena. Porque realmente ele desenvolveu, ele não andava, ele não falava, ele não respondia, como eu falei, aos estímulos, e não gostava desse contato físico, e hoje é o que ele mais faz, e as pessoas se apaixonam por ele por conta disso. Então
foi mais fácil, depois quando eu olho. Clarice, qual que é o primeiro passo que a mãe que teve o diagnóstico do filho deve fazer, assim? Quem que ela deve buscar? Ela deve buscar o mais rápido possível. Mesmo que ela não tenha um diagnóstico ainda, se ela vê que o filho tem algum atraso no desenvolvimento, ela já deve buscar a rede de assistência para estímulos multiprofissionais. Tá. Né? Como, por exemplo, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, profissional da educação física. Todos esses profissionais são importantíssimos no desenvolvimento. Certo. Outra coisa também que eu gostaria muito de saber, quais que são os impactos que o transtorno ele vai causar na vida da pessoa que é portadora? Então, aí depende muito. Né? Hoje nós temos né? pessoas com diagnóstico de autismo que trabalham. E nós temos pessoas com diagnóstico de autismo que não conseguem se comunicar, que não conseguem, que se autoagridem, mesmo com todas... Porque as medicações que existem hoje, Mara, elas não são específicas para o autismo. Né? As medicações, elas vão amenizar os sintomas, como agressividade, insônia, dentre outros. Tá? Então, não existe... Existe, sim, a estimulação, que ela é importantíssima. Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo a criança for estimulada, melhores são os resultados. Tá. É bom também incluir essa criança. Inclusão, essa é a palavra? Pois é, não tenha dúvida. Quando eu pensei em convidar alguém para vir para cá conversar com a gente, né, para enriquecer esse momento, eu lembrei da Suzana, porque a Suzana, ela é um exemplo de amor. Eu sempre vejo ela como exemplo de amor. É tanto que o Hugo só exala amor. Por onde ele passa, ele conquista todo mundo. Por quê? Porque ele vivencia isso. Né? Então, quando a família, o primeiro passo para a inclusão está na família. Se a família inclui, se a família abraça a causa, essa criança tem muito mais chance de ser incluída socialmente. Né? E a inclusão passa pela informação. Quanto mais as pessoas estão informadas, mais a inclusão acontece e o preconceito diminui. E era isso também que eu queria falar. Você falou a palavrinha-chave da minha próxima pergunta. Preconceito. Como é que é, Suzana? Muito, viu? E o começo, como a fase do luto que eu falei, é difícil. Parece que tudo se intensifica, né? Isso, tudo aumenta. Intensifica e os olhares, e você percebe, porque também você está ali ligada, você sabe que está acontecendo alguma coisa, e só o olhares, muitas vezes eu passei por essa fase aí de querer xingar, de querer brigar e depois de guardá-lo, de não mais participar de nada, de não deixar ele aparecer, entendeu? Colocar ele para socializar, né? Isso, não quis mais, passei essa fase também, mas depois foi o entendimento, né? Porque é difícil. E perguntas, e doente, não é doente. Essas palavras assim, nem a pergunta as pessoas sabem fazer. Então é difícil. E por que ele fica fazendo isso? Ele não come porque não quer. Ele não faz porque não quer. E como eu falei que o autismo não era conhecido, assim, não era falado, então ele não sabia o que eram essas coisas dele. Que ele não comia direito, ele não comia as coisas. E eu não entendia desde pequeno também. E hoje é o autismo. E você foi trabalhando tudo isso, e você é importante, né? Que a mãe também se trabalhe. Isso. Com certeza. A família precisa ser acolhida e a família precisa ser estimulada também. Porque o dia a dia não é uma atividade fácil, não é fácil você investir. A Suzana abriu mão de alguns sonhos dela, enquanto pessoa, para investir no desenvolvimento do Hugo, né? E hoje ela colhe esses resultados. E que bom que ela teve a oportunidade de fazer esse investimento, né? Porque, infelizmente, na maioria das famílias, há a separação do casal, aí vem as dificuldades econômicas, vem uma série de fatores que contribuem para o não desenvolvimento da criança. Né? E a gente tem que ficar atento a isso e apoiar e acolher as famílias também. Certo. O tratamento tem que ser multidisciplinar, né, Clarice? Multidisciplinar, são vários profissionais envolvidos. Né? No meu caso, a gente trabalha especificamente com a ecoterapia, e a ecoterapia é uma atividade multidisciplinar, né, que envolve também vários tipos de profissionais. Tá. E também vai depender do nível do autismo, essa questão do tratamento? Olha, o estímulo ele é bem-vindo para todos, independente da criança ter mais comportamentos
diferentes, mais dificuldade na comunicação ou menos, o ideal é que ela seja bem estimulada sempre. Sempre, né? Escola. Ponto X. É o ponto X, né? Vamos falar sobre esse assunto também. Isso, muito difícil, viu? Inclusive, até esse ano, último momento, eu tive dificuldade com o Hugo. Ele começou agora há pouco a estudar, porque eu tive referência de município e tudo, mas não consegui. Desde o ano passado, porque sempre final de ano a gente começa a buscar, e não consegui, e pessoas da secretaria encaminhavam, mas chega lá, não é aquilo que elas passam. Sim. É que eu quero até falar isso, assim, que na teoria é algo muito bonito, né? A teoria é muito bonito e alguém encaminha você, pede, mas chega lá não é aquilo. E eu sofri muito, e ele também. E aí a gente teve que colocá-lo mesmo em uma escola, procuramos perto de casa, para ele continuar na escola privada, mas o município, ele é um direito dele, né? Mas sim, não consigo, tanto na minha cidade, quanto aqui em Maceió. Era isso que eu queria que a gente falasse, porque a educação, ela é um direito de todos. Todos devem ter acesso à educação. E não se deve haver, em momento algum, né, essa questão de escolher. Eu vou escolher ele para estudar aqui, ou então... Não tem isso, né, Clarice? Não. Em 2012, a pessoa com autismo ela foi incluída, né, para ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Então, o autismo ele foi incluído nessa classificação, né, vamos dizer assim. Então, legalmente, eles têm os mesmos direitos. Quando se fala de educação, de transporte, de benefício, de vagas. Não sei se você já viu em algum shopping, sim, alguma vaga destinada, né, com o quebra-cabeçazinho lá, referenciando que aquela vaga é para uma pessoa com autismo. Mas, infelizmente, a lei, ela existe. E a prática nem sempre existe. A gente não pode generalizar que não existe em lugar nenhum, né? Porque toda generalização ela cai por terra. Mas essa dificuldade que a Suzana encontra é a dificuldade de muitas mães. Né? Se a criança tem um grau de autismo e que precisa de um monitor na sala, o Estado, o município, a escola particular tem que fornecer. É lei, mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Então, é mais um movimento que tem que ser feito de buscar isso. A educação é uma coisa básica. Né? Toda criança tem direito de estar na escola. Toda pessoa, não só criança, adulto. Hoje a gente vê aí pessoas idosas, né? Aprendendo a ler, a escrever, entrando numa universidade e não tem tempo para isso. Mas, se a criança tem direito, ela tem que ser estimulada a ir para a escola para se socializar, para aprender, para se desenvolver de uma forma geral. Era isso que eu ia falar. E é importante, né, que esteja na escola, que esteja estudando. Mara, eu vou te dizer uma coisa. Uma criança com algum transtorno, com algum tipo de deficiência na escola, ela vai se desenvolver, mas ela vai ensinar muito. Então, o aprendizado, quem está ganhando, não é só a criança diferente que está lá. Ela está mostrando para as pessoas que nós temos que conviver com as diferenças e que nós precisamos respeitar e que nós precisamos entender e, dentro do limite de cada um, apoiar, ajudar, informar. Né? Então, é um aprendizado muito grande para todo mundo. Sim, exato. Você falou, você é do interior, Suzana? Vocês são do interior. Vocês são de Rio Largo. E aí a gente imagina que se na capital é difícil, você imagina no interior, hein, Suzana? Isso. Lutamos muito de escola em escola. E cheguei aí ao Ministério Público e tudo. É angustiante. Eu chorava, saí de 2 escolas chorando com ele, puxando todo dia. E vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã. Mas ele não consegui. Mas hoje ele está na sala de aula. Tá, graças a Deus a gente teve essa oportunidade, né, de poder colocá-lo numa privada mesmo. Mas senão ele não estaria, né? E é tão importante. E a minha dificuldade hoje maior com ele é essa. Porque quanto mais o tempo passa, ainda vai ficando mais angustiante. Eu como mãe, porque eu vejo que ele tem interesse. Ele hoje percebe que tem um entendimento que não está podendo, não consegue. Aí ele está sabendo que não sabe ler, que não, com 15 anos.
Então, e à medida, né, que o tratamento também vai fazendo efeito, eles vão tendo mais essa percepção, né, Clarice? Exatamente. O objetivo do tratamento é esse, né? É estimular para que cresça, para que desenvolva, que amadureça, processos cerebrais, né, de aprendizado. Então, tem que ir junto. Tem que estar junto. A educação tem que estar junto. Você gosta, Hugo, de estudar? Você gosta de estudar, Hugo? Gosta? O teu nosso não tá pegando, não. O seu microfone? Sim. Tá pegando. Tá escutando. O pessoal de casa, tá todo mundo escutando? Tá todo mundo escutando? Tá todo mundo escutando. E tu? Também. E Da tu? escolinha com a tia. Também. Tia Clarice também. Tia Clarice tá escutando a tia Clarice? Tá. Perfeitamente. Tu tá escutando a tia Clarice? E tu? Também. Também. A gente. É, a gente tá ali aparecendo. A gente tá se gabando, né, tia? Escuta a tia, Nora. Isso mesmo. Isso mesmo, né, tia? É. A gente, tia. Dá tchau, dá joinha pro pessoal. Tchau. Ali, ó, nessa câmera aqui. Nessa. Aqui, ó, com ele. Aê! Então tem que ter isso, né? Tem sim. Tem que ter a inclusão. Tem que ter a inclusão, a informação, os direitos assegurados. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a decisão. A decisão, primeiramente, da família. Sim. Em abraçar, em amar, em cuidar e em acreditar. Porque, assim, eu tenho 15 anos de ecoterapia. E eu já vi tantas pessoas chegarem lá sem um fiozinho de esperança, porque achavam que o filho não ia desenvolver nada. E, de repente, a coisa acontece, né, Suzana? E tudo fica diferente. E aí você olha para trás e diz, como foi bom eu acreditar. Então, acreditar é o primeiro passo, né? E muito amor na causa. Vamos falar rapidinho, por causa do nosso tempo, sobre essa terapia que você falou, que você trabalha com ela? Bom, a ecoterapia é um método terapêutico, né, que a gente utiliza os cavalos como um instrumento de reabilitação. As sessões de ecoterapia duram 30 minutos, né, e durante esses 30 minutos, uma série de estímulos neurológicos passam para o praticante que está ali naquele momento, né, sendo trabalhado. Nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar. Tem médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o profissional de educação física. Todos esses fisioterapeutas, todos esses profissionais podem ser incluídos no tratamento de ecoterapia. E a ecoterapia traz ganhos maravilhosos, especialmente de socialização, né, que é uma das características das pessoas com autismo. Nós temos ganhos maravilhosos com crianças com autismo. Tá. Para a gente encerrar, eu queria muito que vocês duas deixassem uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Aí a Suzana eu vou pedir para ela deixar mais focada para as mães, tá? Certo. E você, Clarice, para as famílias em geral, tá? Vamos começar? Bom, pessoal, primeiramente busquem, né, informação. Existe um site chamado Autismo em Dia. Para quem ainda está começando o processo de descoberta, quem suspeita que o seu filho pode ser uma criança autista, busque informação, se conscientize que o desenvolvimento da criança vai passar pelo apoio da família e pelo estímulo que essa família vai dar. Então, isso é importantíssimo. E toda informação diminui preconceito. Exato. Suzana? Eu quero dizer que abracem essa causa. Dos seus filhos, ame primeiramente o amor. Eu sempre acreditei e hoje eu tenho o resultado disso, que eu acreditei que o amor supera e pode muita coisa. E eu superei e consegui também reverter muita coisa na minha vida e do meu filho. Então ame seu filho, independente, e vá aos lugares, inclua, não olhe para as pessoas, para o preconceito. Tente não focar nisso. Foque no seu filho e busque tudo o que puder de ajuda. E é isso. Buscar o melhor para ele. O melhor e amar. Às vezes essa é a receitinha mágica. É a receita básica. É o primeiro passo de tudo. É o primeiro passo, tá? Clarice, o seu contato, né? Suas redes sociais aí para o pessoal de casa, talvez o pessoal de casa aí esteja precisando de uma ajuda. Como é que eles podem fazer? O Instagram é Clarice Macedo Oficial.
O contato da clínica da Associação de Ecoterapia é o 33 34 17 17. Qualquer informação vocês podem buscar pelo Instagram ou podem ligar para a própria associação. Muito bem, muito obrigada pela Obrigada presença você, pela oportunidade. vocês. Hugo, muito obrigada Obrigada. por você ter vindo aqui Sim. com a gente conversar. Tá certo? Obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia. Coisa mais linda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada Eu mesmo. que agradeço. Você que está aqui, ó, oi. Aqui, né? Pronto. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda continua aqui o programa. Eu só vou me despedir do pessoal. Daqui a pouco estou de volta.